esse tipo de recuperação, nós estamos chamando ele aqui, dentro da própria Lei 123, PIS de produtos monofásicos e substituição tributária. Ele é um produto que ele é muito rápido, ou seja, ele não envolve a necessidade de uma ação judicial. O próprio contador, com posse de um relatório com as notas fiscais, ele vai lá, retifica o que ele pagou a maior, gera um crédito e ele recebe esses valores. Existem outras ações que vai precisar ação judicial. E aí eu vou dar um exemplo, Geraldo, que é muito interessante. Estamos falando muito aí da questão do FGTS, a questão de geração de uma grande quantidade de desemprego, né? E essas ações, né, que a empresa deve fazer, ela também tem a possibilidade de tudo que está na folha que foi demitido sem justa causa, ou seja, os trabalhadores nos últimos 5 anos que foram demitidos sem justa causa, quando ele pagou na rescisão os 40% do funcionário para o FGTS, ele também pagou, muitas vezes ele não sabe, ele não tem essa informação na área administrativa, mas ele pagou junto também 10% a mais para o fundo do FGTS. Então, eu vou dar um exemplo bem prático, talvez não saia aí muito bem, mas aqui é o documento que ele vai ter que pegar para reconhecer esses valores, que é um demonstrativo do trabalhador. E aqui embaixo, ó, você vê que existem os valores que foram apurados, onde eu tenho o valor do trabalhador e o valor da empresa, ou seja, sempre o valor da empresa é pago 10% a mais. Significa que ele tem que entrar na área judicial e recuperar nos 5 últimos anos essa diferença entre o que a empresa pagou e o valor que o trabalhador efetivamente recebeu. O que pode ficar à vontade. Nesse caso específico, vai haver uma compensação ou uma devolução do que foi paga maior? Perfeito a sua pergunta, porque naquele momento que eu falei sobre a questão da devolução na conta corrente, que é uma medida administrativa, aqui difere porque é uma ação judicial. Então, nessa ação judicial, eu vou fazer todo o meu procedimento baseado em compensação ou devolução. Porém, isso é judiciário. Na hora de fazer o pedido ao juiz é que eu vou determinar qual é o formato que é melhor para mim, como empresa, a ter esses valores. Pode ser em valores efetivamente, porque é um processo junto à Caixa Econômica, quem lidera a questão do FGTS em relação a esse fundo. E o que é que ocorre com esse fundo, para que vocês possam entender? Houve uma lei complementar, que foi a Lei Complementar 110, que na época da inflação, lá na época de Fernando Henrique, mais ou menos, houve a questão dos expurgos inflacionários. Então, surgiu esses 10% que a empresa tem que pagar para gerenciar a perda inflacionária no FGTS. Pois bem, quando chegou em 2012, esse fundo ele já foi suficiente, não precisou mais aportar recurso, mas ainda assim a lei continuava em vigor. Então, em 2015, 2016, 2019, inclusive, até dezembro de 2019, vocês que são microempresários pagou esses valores de forma indevida. Então, lá no Poder Judiciário, o juiz vai reconhecer esse direito, porque já há uma decisão através de recursos repetitivos, onde consta a decisão do STF em relação a esse tema, que não é devido mais esses 10% a partir do momento em que houve a finalidade, ela foi acabada, não precisa mais ter desses recursos desde 2012.